Os novos lances da crise política no país. Aécio e Temer na mira do judiciário. O PSDB rachado e a peleja no governo para avançar com as reformas no Congresso. A análise desse contexto, que se arrasta desde as denúncias da JBS há um mês, quem faz é o cientista político Malco Camargos. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivi. Malco, o STJ julga nesse momento o pedido de prisão que o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República, fez ao STF, né, a prisão de Aécio Neves. Existe aí já uma tendência pelo julgamento dos outros personagens envolvidos, que a primeira turma está decidindo pela tornozeleira eletrônica e tal, enfim, está caminhando para que saia a decisão em relação a Aécio Neves. Numa decisão ou noutra, pela prisão ou não, qual que é a sua visão do impacto dessa decisão sobre o futuro político do senador e dos seus pares, do partido dele? Bom, é importante separar qual que é o futuro político do senador e exatamente o posicionamento do seu partido em relação ao governo Temer. Bom, primeiro, o futuro político do governador muda muito pouca a sua situação futura. O ônus para um político é muito mais a sua reputação. E o que aconteceu com Aécio nos últimos dias, nos últimos meses, né, nesse passado recente, abala bastante a reputação criada principalmente pela sua atitude durante a campanha e que foi revelada aos brasileiros. O político que se ancora na bandeira da ética e depois é revelado malfeitos na sua história em relação à sua principal escada, ou seja, ele constrói todo um patrimônio com bases muito pouco sólidas e isso deixa, então, com uma grande crise de reputação, o que dificulta muito o seu futuro político. Não quer dizer que Aécio está fora da política, mas certamente os altos cargos que ele já ocupou ou que pretendia ocupar ficam bastante mais difíceis de ser alcançados neste momento. Agora, de outro lado, para o PSDB, traz mais liberdade. Provavelmente, um eventual pedido de prisão do Aécio Neves e a necessidade de apreciação disso no plenário era a moeda de troca que o PMDB precisava para também uma eventual denúncia do presidente Temer da Procuradoria-Geral da República e a necessidade de aprovação desta denúncia para o afastamento dele no Congresso. Então, poderia ter um acordo de trocas na não prisão do Aécio por parte com o apoio do PMDB e, de outro lado, a não afastamento do presidente Temer, o não afastamento do presidente Temer por conta do PMDB e o apoio do PSDB. Mas que controle teria o PSDB, o mundo da política, sobre essa decisão no Supremo? Você está dizendo que o Supremo, isso influenciaria a decisão do Supremo? Como assim? Eu não entendi, realmente. Então vamos lá. Deixando bem claro, não é o PSDB interferir na política. A decisão do Supremo por uma soltura, por uma não prisão do Aécio Neves, leva à não necessidade de apreciação disso no plenário. Ah, sim. E essa não necessidade de apreciação faz com que o PSDB possa avaliar de maneira mais neutra o eventual indiciamento do presidente Temer pela Procuradoria da República, que, ao que parece, vai acontecer nos próximos dias. O PSDB, então, ficaria mais à vontade para desembarcar de um processo que ele está cada vez mais notório para o próprio partido, que não faz muito sentido estar com ele. Qual era a grande aposta do PSDB? Só para esclarecer a questão de tempo, agora, nesse momento, são, aqui, enquanto a gente conversa, 5 horas da tarde. Então, o Supremo ainda está, né, discutindo a questão do Aécio. Então, por isso que nós estamos ainda neste tempo de discussão aqui sobre o futuro. Mas qual que era a grande aposta do PSDB neste momento? É a mesma que o PSDB fez quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência. Um presidente fraco, mas com uma economia mais forte, pode transportar a uma nova pessoa a possibilidade de recuperação desta economia. O PSDB apostou nisso e com isso se afiançou o governo Temer até o momento. Agora ele já sabe que são poucas as chances do governo Temer mostrar bons resultados na economia até o final de 2018. Ou seja, essa estratégia pode ser abortada. E talvez a necessidade de manter a liberdade do senador Aécio poderia ter que abortar a sua estratégia de desembarcar do governo. Agora, como é que fica a possibilidade de uma maior corrosão da base do governo no Congresso
tanto por conta dessa perspectiva aí do PSDB mais à vontade, né, na relação com o governo Temer, mas também com o que aconteceu nessa terça-feira, que foi a derrota na Comissão de Assuntos, a derrota do governo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A reforma trabalhista foi discutida, votada, e o governo perdeu na comissão por 10-9. Né? Então, primeiro, acho que esse resultado ele é bastante sintomático, a derrota na comissão. É sinal que o presidente Temer está muito mais preocupado com a sua própria sobrevivência, com a sua própria defesa pessoal, do que fazer a relação política. Para fora, ele está dizendo que está acompanhando, que sua preocupação é exatamente com a aprovação das reformas. Mas para dentro, o resultado de hoje revela o contrário. Porque uma comissão, você pode trocar membros. Dificilmente um governo atento ao que acontece dentro do legislativo deixaria sofrer uma derrota. E olha que era uma vitória simples, precisava de apenas um voto a mais do que teve, perdeu por 10-9. Ou seja, Temer está muito mais preocupado com a sua sobrevivência do que com a implementação de políticas públicas. Nesse sentido, foi muito simbólico ele ter ido para a Rússia, né? E exatamente ele esqueceu de combinar com os russos, né, a sua saída, como diz o velho ditado. Agora, o fato é que até agora, apesar de todo esse escândalo, né, escândalo de proporções, se não continentais, nacionais, né, o fato é que Temer tem conseguido manter uma base consistente, até esse momento, uma base bastante consistente no Congresso. Agora fala-se numa crise, numa necessidade de reaglutinação, teve esse primeiro sinal aí, mas ainda é uma coisa inicial. Apesar de tudo que aconteceu, todas as denúncias contra a figura do presidente da República, por que Temer conseguiu com tanta força manter essa base coesa em torno do governo? O Temer, eu acho que mais do que a mobilidade política, o que ele revelou nesse momento é uma coisa que os administradores chamam da análise de SWOT, que é transformar uma fraqueza em uma oportunidade. E eu acho que ele fez isso bem. Ele aproveitou da sua fraqueza, e que não era só dele, é também da maior parte dos membros do Congresso, e com isso conquistou uma união numa busca de uma salvação em relação à economia, e que a partir das benesses econômicas pudesse conter qualquer ação que tivesse contra ele. Então, nessa aposta do tudo ou nada em relação à economia, poderia ser a sua própria salvação pessoal e também dos parlamentares envolvidos. É bom lembrar que a novidade desse escândalo, né, é que ele não é de um partido mais, ele é de toda a classe política, né? As tentativas agora de separação do Caixa 2 e se consegue se provar ou não que ele é resultado ou oriundo de uma propina ou que gerou benefícios na ação daquele político para aquele financiador de campanha, é exatamente uma percepção que todos os nossos políticos estão, de um jeito ou de outro, envolvidos com ilícitos do seu Caixa 2. Agora, esse pensamento, apesar dessa escorregada nos assuntos sociais do Senado, da reforma trabalhista, esse pensamento você acredita que vai prevalecer? Quer dizer, se conseguirmos aprovar essas reformas, daremos sobrevida ao governo, vamos sobreviver, mesmo... você acredita que ele consegue manter esse pensamento no Congresso? Eu acho muito difícil. A metáfora que eu faço para entender o momento é quando se acende um palito de fósforo. A hora que entrou, que vazou, que a delação vazou do Joesley, que entrou aquele plantão do Jornal Nacional, que o Brasil todo tomou conhecimento das conversas, etc. Aquilo foi um incêndio no palito de fósforo. Então é quando queima a cabeça do fósforo. E depois ele vai queimando lentamente. Então, a imagem que eu consigo ver do governo Temer, do próprio presidente, é esse, alguém que vai queimando lentamente e ficando cada vez mais frágil. É bom lembrar, quando a gente analisa os dados do Congresso em Foco, ele vai mostrar que o presidente, neste momento, manteve seu apoio parlamentar, como você estava dizendo, né? Ele continua mantendo 70% da base nas votações. Agora é bom lembrar, não houve nenhuma votação relevante neste período. Verdade. Todos os temas eram de interesse, de certa forma, da opinião pública, que era muito difícil. Os custos para o Congresso vetarem o que estava acontecendo eram muito maiores do que caso eles votassem de maneira contrária ao governo.
Agora, depois das denúncias contra Temer e Aécio, o ministro Gilmar Mendes aumentou as críticas e a pressão contra a Lava Jato, o Ministério Público, o Judiciário. Ele tem dado, né, diversas declarações nesse sentido, dizendo, apontando para um abuso que estaria ocorrendo nessas 3 esferas e tal. Isso seria, na sua opinião, uma tentativa mais consistente de barrar as investigações? Você percebe no comportamento do Gilmar, quer dizer, com um pensamento de que isso, enfim, vai afetar o país todo, vai, não é, destruir o sistema político, então vamos sob esse argumento? Então é a chamada ética da responsabilidade que eles estão usando neste momento, né? A ética da responsabilidade quer dizer que, sob determinadas circunstâncias, é melhor ser responsável e evitar um mal maior no futuro. Eu acho que a nossa justiça tem caminhado um pouco nessa direção. É perceber também que a destruição de toda a esfera política, ela é muito perigosa. E mais do que isso, a gente percebe que a destruição tem passado também para fora da arena política, né? Ela já esteve no Executivo, já esteve no Legislativo e ela começa a chegar cada vez mais perto do Judiciário. Isso acaba com todas as nossas instituições, os pilares dos nossos organismos de controle e pode levar a nossa democracia à bancarrota, o que é muito perigoso. Você acha que há no comportamento do Gilmar também um sentimento corporativo? Sem nenhuma dúvida que cada vez mais é impossível de nós pensarmos que o nosso Judiciário passará ao lado de todos os problemas que nós vivemos no Executivo e no Legislativo, porque nós sabemos bem que ninguém ascende à carreira do Judiciário aos mais altos cargos da Justiça brasileira sem que tenha o aval e o compromisso feito com o Legislativo e com o Executivo, uma vez que a indicação vem do Presidente da República e a aprovação de cada um dos ministros passa pelo Senado Federal. É a aprovação política, né? Eles saem, inclusive, em campanha junto aos políticos. E nessas campanhas geram vínculos e compromissos. Agora, o ministro do Supremo, Edson Fachin, tirou das mãos de Sérgio Moro, né? Falando aí dessa novidade no comportamento de Gilmar Mendes, isso nos remete também a essa novidade aí. O ministro Edson Fachin tirou das mãos do Sérgio Moro, 3 inquéritos contra Lula e outros citados nesses inquéritos. Redistribuiu, né, mandou para São Paulo, para o Tribunal Federal de São Paulo e do Distrito Federal. Isso é um sinal de esvaziamento? É o Supremo? Você acha que vai nessa mesma linha de conduta? É o Supremo agindo para esvaziar a vara federal em Curitiba, com Sérgio Moro? Acho que é mais um sinal. Agora, é claro, né, a gente está vendo agora, né, o Supremo colocando em liberdade alguns presos que eram réus primários, que eram delitos relativamente leves, né? Eu fico pensando a hora que prende o motorista do Perrela, né, assim, alguém com poucos vínculos diretos em relação aos processos criminais, que essa pessoa deveria ter o direito de responder em liberdade até o fim de transitar em julgado todo o seu processo. Eu acho que é o Supremo colocando um pouco de ordem na casa. Então, por mais que haja uma sanha de justiça nesse país, e ela está muito grande neste momento, é importante controlar os ímpetos de alguns agentes da justiça que têm tentado tratar com prisão qualquer delito relacionado à área pública. E tem que pensar que delito para público ou privado, o efeito é o mesmo, deveria ter o mesmo tratamento para um político ou para um outro agente que comete qualquer outro ilícito. Nesse momento são 5h14 e parece que foi suspenso o julgamento. A informação que me deram é que o julgamento foi suspenso, deve ter continuidade amanhã, é isso mesmo? Ainda não foi definido, mas enfim, está suspenso, mas nós tivemos lá resultado. A Andréa Neves será colocada em liberdade, né, controlada com tornozeleira eletrônica. Isso vale para o Fred, que é o primo do Aécio, né, que teria sido aí um mensageiro dele, né, com o dinheiro que ele pediu. E tem também o assessor do Perrela, que é o Menderson, né? Quer dizer, caminha exatamente o Supremo nessa direção. E não dá para colocar e imputar esses agentes que estavam transitando com o dinheiro como sendo, trabalhando pela obstrução da justiça, etc. Né? Esse papel não caberia a eles, e sim a quem os contrata, quem os emitiu.
caso seja comprovado que de fato fizeram esses delitos. O julgamento foi suspenso justamente porque a defesa do Aécio pediu novamente que seja levada à plenária a decisão de aceitar ou não a prisão dele. E a oposição? Como é que fica nessa situação dramática agora que está concentrada, neste momento, concentrada no campo dos adversários? Né? É muito interessante. Como é que fica o PT e as oposições ao governo nesse momento? Vão ser favorecidas eleitoralmente? Não tem beneficiário neste processo que nós estamos vivendo, né? A arena política está toda perdendo, né? Quando, na absorção da chapa Dilma e Temer, muito foi perguntado o que Dilma ganha com isso, o que o PT ganha com isso. Na minha leitura, não ganha absolutamente nada. O preço pago pelos agentes políticos e o preço pago já pelos maiores partidos já é enorme e vai demorar um grande tempo para ser recuperado. A oposição está sem discurso no Congresso, não consegue pautar a relação com a sociedade mais. O fora Temer não consegue fazer o vínculo com o que vem no lugar e por isso o movimento é fraco. Por que a opinião pública está tão condescendente com Temer e não foi nada condescendente com a Dilma? Não é porque aprova ou tem pena do presidente, é porque não vê uma outra alternativa. Temer conseguiu se colocar como uma alternativa à Dilma, né? Com a ponte para o futuro, ele colocaria o Brasil nos trilhos, a economia melhoraria, a ética seria retomada na política, o Ministério de Notáveis que seria compor, né? Então, tudo que foi entregue por ele no pré-impeachment, depois no pós-impeachment, nada se concretizou. Eu acho que a oposição, ao olhar a nossa esfera política, não consegue perceber uma outra alternativa. Então, talvez pense assim, ruim com ele, pior sem ele, deixe continuar. Então, isso vai ficando. Agora, a população, quando a gente olha para a população também, para fazer essa leitura, a gente pode olhar de uma forma em bloco mesmo, quando as pessoas dizem, não, vamos deixar ele, porque pelo menos ele tem uma proposta que pode dar uma volta aí numa situação mais grave e tal. Porque o que a gente viu de manifestações até agora, elas estão bastante circunscritas ou às esquerdas ou a uma classe média que se opunha à presidente Dilma, aos governos petistas. A turma das panelas, não é? Essa turma não bateu panelas. E quem está se manifestando, quem está indo para a rua, são as esquerdas que estão até se aglutinando, se organizando, não é? Em manifestações. Mas e a grande massa? Então, não é? Como é que você entende o comportamento da grande massa? A grande massa não batia a panela, mas queria a saída da presidente Dilma. Então ela não se manifestou, não foi às ruas, mas apostava na saída. A grande massa, hoje nas pesquisas de opinião, também quer a saída do presidente Temer, mas não com a mesma intensidade que queria a saída da presidente Dilma. Mesmo ele aparecendo com índices piores ainda que os da Dilma a essa altura do campeonato? A grande pergunta que o eleitor se faz nesse momento é qual a alternativa pós-Temer. A alternativa pós-Dilma era claro, Temer vai assumir com o aval do PSDB, que tinha o seu líder Aécio Neves, como quem trazia consigo a ética na política, e as coisas iriam melhorar para o Brasil. De repente, a ponte para o futuro virou algo que não se concretizou e quem se segurava pela ética foi pego por falta dela. Logo, não temos alternativas de liderança no Brasil. Essa discussão de diretas já ou indiretas e tal, isso ainda não está na pauta da população? As pessoas não conseguem ver alternativa, nem entre os nomes colocados à direta. Todo o recall que Lula tem hoje, eu acho muito perigoso contar com este número no atual momento. Então, quando a gente vê que Lula venceria as eleições no primeiro turno, né, os nomes colocados nas pesquisas de opinião não necessariamente serão eles que disputarão uma eventual eleição, seja agora, seja em 2018. Ou seja, tem muita coisa para acontecer e o eleitorado está muito volátil. Essa volatilidade deixa qualquer previsão feita pelas pesquisas de opinião completamente falha neste momento. Vou falar de Minas Gerais um pouquinho, né, do cenário político aqui, político e eleitoral. Como é que você enxerga as perspectivas político-eleitorais em Minas Gerais, levando-se em conta que o governador, Fernando Pimentel, tem, digamos que, uma situação mais confortável, já que os seus adversários estão em situação bastante desconfortável. O seu principal oponente no Estado, a principal liderança, o PSDB, o próprio Aécio Neves, que está na situação que nós já discutimos aqui,
naturalmente, o campo político que ele, né, que ele lidera também se encontra nessa situação. Eu queria que você analisasse a situação de Fernando Pimentel, as perspectivas dele e também dos adversários. Bom, Fernando Pimentel, ao contrário de outras elites políticas, vem numa ascendente. Um governo que começou muito mal, com uma expectativa alta, consegue, num esforço de comunicação, colocar ao PSDB um pouco da responsabilidade pela não geração de boas políticas públicas e cumprimento das suas promessas de campanha nos seus primeiros 2 anos de governo e começa no 3º ano conseguindo fazer algumas entregas e numa estratégia diferente de outros governos. Pimentel foi habilidoso no sentido de, em vez de buscar obras que teriam um grande impacto para o estado de Minas Gerais, buscar obras que impactam a vida do cidadão, principalmente nas pequenas cidades. Então, são trevos, são praças, obras que o governo consegue multiplicar a sua ação e estar presente aonde não era relativamente conhecido antes. Isso coloca numa situação diferente. De outro lado, custo mais baixo também, considerando o caixa do Estado. Ainda conseguiu, no final agora, uma comparação importante, colocar, quando se compara com outros estados, ele usa como benchmark, como comparação, a situação do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, e de falar, com toda a dificuldade, Minas sobrevive à crise. Então, se colocando como bom gestor. É claro que as pessoas ainda sentem falta do prefeito Fernando Pimentel, daquele homem voraz, aquele político presente, o bom de serviço, como ele ganhou a eleição de Belo Horizonte. Mas ele vive também uma outra vantagem. Então, ele tem uma certa ascensão, ainda não chegou no número confortável de aprovação para disputar uma reeleição, mas vive, de outro lado, uma vantagem em relação aos seus adversários. Os seus principais inimigos, que teriam grande chance de retomar o governo de Minas, estão muito fragilizados, ou seja, o PSDB, ao ter o seu principal ícone aqui no Estado, né, com todos os processos, o senador Aécio Neves, leva junto com ele aquele que cresceu junto com a Aécio, que é o senador Anastasia. Então, mesmo a Anastasia não estando passando pelos mesmos problemas de Aécio, a imagem do Anastasia também fica bastante combalida a hora que a imagem do Aécio sofre o dano que está sofrendo. Fora disso, sobram outros nomes do partido com muito menos expressão, que terão então uma longa trajetória para ser traçada, que tem, principalmente colocado hoje, não está diretamente no partido, mas está no campo que a Aécio coordena, que é a Diniz Pinheiro, né, o nome que presidiu essa casa. PP, já foi PSDB, volta e meia se fala que vai voltar para o PSDB. Então, gravita em torno do grupo de Aécio Neves, mas é um nome que ainda é muito pouco conhecido ou praticamente desconhecido do eleitorado mineiro e teria que fazer um grande esforço de imagem. E é bom lembrar que é um grande esforço solo, não pode mais contar com seus padrinhos que poderiam avalizar uma determinada candidatura. De outro lado, há certas incógnitas no processo, né? Rodrigo Pacheco, do PMDB, teve uma ascensão grande sobre o eleitorado de Belo Horizonte, começou com 1%, acabou com 10% dos votos válidos, depois perde um pouco do seu capital ao se aliar ao grupo de Aécio e apoiar João Leite, então, e agora pensa em sair para o governo, e alguns nomes de fora da política, falam em Vitório Medioli, o prefeito recém-eleito de Betim, alguns falam em Alexandre Calil, o prefeito recém-eleito de Belo Horizonte. E Márcio Lacerda? Márcio Lacerda vai ser o quê? Ele vai ser um aliado de Pimentel, ele vai ser um adversário? Na sua opinião, com quem ele vai se aliar e qual que é o capital político que ele tem? Márcio Lacerda também, a disputa municipal não fez bem para ele saiu menor do que entrou. O candidato que entrou para defender o seu legado na capital, Délio Malheiros, teve um desempenho muito aquém da própria avaliação do prefeito. E Márcio Lacerda, na sua forma de fazer política, tem se revelado menos hábil do que o necessário. Não conseguiu uma união dentro do seu governo, no lançamento de um candidato, perdeu o seu candidato Paulo Brant nas vésperas do registro de candidatura e agora não tem tido uma construção de um grupo forte para disputar o governo de Minas. É bom lembrar que a eleição em Minas, na dimensão que tem o Estado, no volume de cidades, o capital político, a rede instaurada nas cidades é fundamental para fazer que sua mensagem chegue a cada um dos eleitores. Essa será a maior dificuldade de um candidato desconhecido no interior, como é Márcio Lacerda. Só para a gente encerrar, o PT, com as fragilidades que também desenvolveu ao longo de todo esse processo e da Lava Jato, se torna uma base de apoio partidário
frágil para Pimentel? É um problema que ele vai ter que enfrentar? Não há dúvidas que a próxima campanha os partidos novamente serão omitidos. Não terá o candidato do PT, do PSDB e do PMDB. Farão uso desses partidos para ter o tempo de televisão necessário para uma disputa do tamanho do Estado, mas as estratégias serão todas pessoais. Então será o perfil de Fernando Pimentel versus o perfil de Márcio Lacerda, caso venha a ser candidato, versus o perfil do candidato do PSDB, caso tenha. Agora, certamente uma disputa entre pessoas e não entre partidos. Esse é o novo cenário da política brasileira. E um cenário que é reforço na percepção do eleitor. Né? E é um cenário que é muito negativo para o eleitor, que é muito mais difícil você antecipar o comportamento de uma pessoa do que ela atrelada a um partido. O partido funciona como um atalho cognitivo. Se o fulano de tal faz parte de um partido X, você já pode imaginar qual será o comportamento dele na arena política. Infelizmente, o eleitor brasileiro... Mas mesmo com os partidos enfraquecidos na visão do eleitor? Então, por isso que o eleitor brasileiro perdeu esse atalho. É muito mais difícil, então, pesquisar sobre a história de vida de cada um e fazer uma antecipação de qual será a política pública, uma vez caso esse candidato A ou B seja eleito. Malco, obrigada mais uma vez aqui por vir aqui. É um prazer, Lívia. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos, diretor do Instituto Ver. Ele fez para nós uma leitura desse momento da política brasileira, com uma crise profunda, com muitos problemas, tanto envolvendo todos os partidos, envolvendo o governo federal, a principal liderança de Minas, Aécio Neves, enfim, todo o campo político que ele lidera. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.